Infelizmente o pastor que ia vir não vai poder vir pregar, mas o mais importante está aqui nesse lugar. Amém? O mais importante, irmãos, não é o pregador, é a palavra. Isso é o mais importante. Amém? E a palavra de Deus, ela é sempre mais importante do que qualquer homem na face da terra. Porque não é pelo homem, mas é pelo Senhor Jesus Cristo. E quando nós entendemos que... Irmãos, consegue ver o que está aqui? Nesse coisinho aqui, consegue? Consegue ver? Não? Tá, é muito pequeno? Muito pequeno? Eu estou de óculos, irmãos. Eu estou de óculos, tá? Irmãos, tem 14 sementes de mostarda aqui. 14 sementes de mostarda tem aqui. Não dá nem para ver, né? Agora, você já imaginou se fosse 14 caroços de abacate? Dá para ver, né? Ou se fosse 14 sementes de abóbora, dava para perceber. Não é verdade? Mas aqui tem 14 sementes de mostarda. Por que eu estou dando essa introdução para você entender? O que Jesus disse sobre a fé? O que Jesus disse? A fé pode ser pequena como um grão de mostarda. Pode ser pequena como um grão de mostarda. Mas quando o grão de mostarda cresce, o que ele faz? Ele é capaz de estender os seus ramos para que a tua sombra venha guardar os passarinhos. Sabe o que Deus está dizendo para você nessa noite? Vamos fazer a tua fé crescer um pouco mais, porque existem pessoas que estão precisando ficar debaixo da tua sombra, até que ela venha crescer, irmãos. Então, eu e você precisamos entender que a fé é algo que faz romper as cadeias, porque você não ora sem fé. Porque quando você ora, é porque você tem fé. E você tendo fé, você vai orar. E é justamente esse contraposto que nós vamos entender. Então, se tem 14 sementes de mostarda aqui, são 14 orações. Uma oração, uma semana tem 7 dias, então são 14 dias de oração, 2 semanas de oração. Nós estamos orando, ainda falta uma semana. Então, comece a orar até o término desse mês, para tu ver como que vai acontecer na tua vida. Cadeias emocionais, cadeias físicas, cadeias espirituais, elas vão se quebrar, porque a tua oração, ela está em desenvolvimento. Toda oração em desenvolvimento, irmãos, é uma fé em movimento. Quando a fé se move, nós começamos a ver o quê? Que ela não é morta. Lembre-se disso. Uma fé morta é igual esse grão de mostarda aqui. Ele aqui vai ficar aqui, porque está plastificado. Você sabe, os irmãos sabem quantos anos tem esse grão de mostarda aqui nesse coisinha aqui, mais ou menos? Chuta aí, mais ou menos. Quanto tempo tem esse grão de mostarda aqui? Mais ou menos, chuta aí. Chuta uma época aí. Quanto? 10 anos? Quase que você acertou. Não. Quase que você acertou. 9 anos. Tem 9 anos. Isso aqui. Eu ganhei isso aqui de uma missionária. Tem 9 anos que eu ganhei esse grão de mostarda aqui. 9 anos sem produzir nada. 9 anos sem gerar nada. 9 anos guardado. 9 anos esperando reproduzir em uma terra seca. Aqui não reproduz nada, irmão.
Então você precisa entender que não é o tempo que você está sendo observado por Deus, é o tempo que você está em movimento com Deus. A diferença não está sendo observado por Deus, a diferença está sendo observado no movimento que Deus está fazendo e você acompanhando. Esse grão de mostarda aqui, ele vai ficar mais alguns anos aqui, não sei mais quanto, mais 10, mais 20, só que ele vai continuar no mesmo estágio. Existem pessoas que elas estão olhando para Deus, como foi dito aqui pela pastora. Fiquei feliz. Irmão, você não imagina como que eu fiquei feliz quando a pastora abriu o Salmo 5, porque foi o que a gente meditou pela manhã, né? Salmo 5, versículo 3. De manhã, quando eu acordo, faço a minha oração e fico o quê? Aguardando a resposta de Deus. Não fico ansioso, não fico desesperado, não fico arrancando os cabelos, porque a minha fé faz crer que o Senhor já ouviu a minha oração e as cadeias já se quebraram, as correntes já foram quebradas, e então o que está havendo? Libertação, porque eu estou sendo curado. Você precisa entender isso, irmãos, porque enquanto a tua fé for apenas uma fé relativa, você vai querer sempre estar vendo acontecer algo, para então você dar credibilidade. Felizes, foi palavra de Jesus, felizes serão aqueles que não viram, palavra de Jesus, porque quando disse para Tomé tinha fé, sim ou não, irmãos? Sim ou não? Tomé tinha fé, sim ou não? Tinha. Tomé tinha fé. Como é que é uma pessoa que vai ver Jesus curando o paralítico, ver Jesus ressuscitando o morto, ver Jesus fazendo o pão multiplicar, do lado de Jesus, essa pessoa não vai ter fé, irmão? Pelo amor de Deus. Ele tinha muita fé, mas em um momento a fé dele se tornou uma fé relativa. Por quê? Por que relativa? Tinha que provar. Eu acredito em Jesus porque eu vi ele ressuscitar o morto. Eu acredito em Jesus porque eu vi ele curar o cego. Eu acredito em Jesus porque eu vi ele multiplicar o pão. Eu acredito em Jesus porque eu vi ele fazer o paralítico andar. Não, irmãos, entenda isso. A tua fé é gerada no sobrenatural de Deus. Eu não preciso ver, eu preciso é crer. E quem crê já viu, irmãos. Entenda isso. Quando você começa a ter a percepção daquilo que você está acreditando, porque você já está vendo. Lembre-se disso, irmãos. As grandes descobertas da humanidade, os grandes efeitos e eventos feitos na humanidade, foram feitos por homens e por mulheres, por pessoas que elas foram capazes de ver sem existir. Entenda isso. Elas viram sem existir, porque o meu Deus e o teu Deus, segundo o que o profeta Isaías diz, que Deus ele não começa no começo, Deus começa no fim. Entendeu a metáfora? Deus começa no fim, não começa no começo, porque Deus já viu o meu e o teu fim. Por isso que ele mandou nós aqui nessa terra. Deus já viu, irmãos, o nosso amanhã, que nós nem lá chegamos, porque Deus já começou no fim, porque Deus, ele sabe de todas as coisas. Então, há pessoas que falam assim, ai, mas eu não sei orar. Como que não sabe orar? Deus, quando colocou você e te chamou, ele já sabia que você sabia orar. O grande problema são as pessoas. O grande problema que nós criamos é a opção de olhar o que as pessoas pensam naquilo que eu estou fazendo. Eu estou pensando, estou gesticulando? Não, irmãos, eu quero saber se você está interessado em saber o que Deus pensa da tua fé. O que Deus pensa da tua fé? Será que é uma fé guardada? Será que é uma fé visivelmente posta, colocada dentro de um saco?
um invólucro guardado, porque isso aqui estava dentro da Bíblia, guardado. Você abre a Bíblia, está lá a tua fé, grão de mostarda. Você fecha a Bíblia, está lá a tua fé, grão de mostarda. Só que ela não faz nada, não faz nada. Então está na hora de nós começarmos a ver como fazer a nossa fé operar com mais evidência. Fazer a tua fé operar com mais evidência. Lembre-se que a tua fé pode levar outra pessoa a ter fé. A tua fé pode levar outra pessoa a ter fé. A tua fé pode levar outras pessoas a se libertarem. Entenda isso, porque ditado popular diz o seguinte, até filosófico, que se você anda com pessoas boas, boa pessoa você será. Se você anda com pessoas má pessoa será. Se você é uma pessoa influenciada, você tem que tomar uma decisão, se é influenciada por bem ou por mal. Agora, se você é uma pessoa influenciadora, então influencia as pessoas a se converterem a Cristo Jesus. Porque nós fomos influenciados por alguém. Você foi influenciado por alguém a entregar a tua vida para Jesus. Por quem? Por alguém que acreditou que você é capaz. De quê? De ser um representante legal de Deus na terra. Quando Jesus olhou para mim, olhou para você, sem existir. CPNA nem existia. Eu não era nem nascido e nem você também. Só que Deus olhou para os nossos antepassados e falou assim: eu vou projetar um culto no Japão, em 2026, no dia 20 de março, estará lá algumas pessoas reunidas, e o Ricardo vai pregar, pronto, porque não era eu que ia pregar hoje, mas Deus projetou isso. E aí você precisa entender, irmãos, que nesse momento, quando Deus projeta algo, você tem que ser alguém voluntário, para dizer assim: Senhor, eu estou nesse projeto. Tem alguém que está nesse projeto aqui? Diga amém. Porque você tem que estar nesse projeto, irmão, no projeto de Deus, porque Deus tem um propósito nessa reunião aqui hoje. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Abra aí sua Bíblia. A partir do versículo 22. Eu vou ler essa tradução que está no telão, mas depois eu vou ministrar sobre a minha tradução. Diz assim: e a multidão se levantou unidas contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com vara. E havendo-lhe dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Ao qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior. Repita comigo: cárcere interior. Quantas pessoas estão presas agora interiormente? Ele assegurou os pés no tronco. Aí é que muda a história. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um grande terremoto. Os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Espera aí. Entenda aqui já o que Deus está falando. Vou ler de novo o texto, queria que você observasse esse detalhe. E de repente sobreveio, o que, irmãos? Um tão grande terremoto. Terremoto, irmãos, traz destruição, não é verdade?
que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Olha o que Deus já está falando contigo, irmão. Às vezes você está preso para libertar alguém. Você não está entendendo, às vezes você está numa prisão para libertar alguém, irmão. Talvez você está em uma situação que você está vivendo agora, e a situação você não percebeu, que é para que você comece a orar mais, a buscar mais, porque alguém precisa também ser liberto. Imagine se Paulo e Silas continuassem na prisão e não orassem. Imagina se esses dois homens receberam um açoite, foram espancados ali, fossem para a prisão e ficassem lá, como muitas vezes algumas pessoas estão. Alguns nesta noite estão assim, estão lá se lamentando, estão lá chorando, mas têm fé. Acreditam em Deus, mas estão lá nas suas adversidades, dos problemas, das suas dificuldades da vida. Irmãos, imagine se Paulo e Silas fossem lá na prisão e ficassem assim: ai meu Deus, eu estava fazendo a tua obra, Senhor, eu estava pregando a tua palavra, meu Deus, e agora eu estou aqui, está doendo, ai Silas, está doendo, ai Paulo, nossa, olha aqui Paulo, como é que dói, ai, minhas pernas. Quando as pessoas falam assim: eu não vou para a igreja porque está doendo aqui, está doendo ali. Quantas pessoas falam assim: eu não estou aguentando, trabalhei 12 horas, meu Deus, não dá não vou, não aguento. Entenda, irmãos, estão presos aonde? Estão presos naquilo ao qual muitas pessoas têm, mas não conseguem evoluir. Tem fé em Deus, mas parece que estão como, se desculpa se tem algum católico nos ouvindo ou até nos assistindo, parece até um bom católico, que serve a um Deus de estátua, que não se move, que não vê, que não fala, mas eu e você servimos a um Deus que escuta, que vê, que se move a teu favor. Então quando você começa a orar, você começa a clamar, você clama a um Deus vivo, e Deus renova as forças daquele que clama. Deus clama, se você clama a Deus, Deus move os céus e a terra. Por isso, deixa no texto para mim, por favor, verso 24, 25. Deixa o 25 primeiro. Irmãos, entenda, eles não estavam lá lamuriando, eles não estavam lá chorando, eles estavam então lá quase pela meia-noite, pela madrugada, eles começaram a o quê? A orar. A oração sem uma fé genuína que move, lembra-se que em Tiago capítulo 2 está escrito que uma fé sem obra, ela é morta. Então a obra vai mostrar que você tem fé. Falar que tem fé é fácil, difícil é vivermos a fé que nós temos. Porque se você tem fé, é fácil qualquer um falar que tem fé, mas agora mostra as obras. Como é que se mostra as obras? Irmãos, está doendo. Oi, irmão, tudo bem? Tá tudo bem. O que houve? Rapaz, eu quebrei a perna ali, mas está indo? Não, eu estou indo para a igreja. Mas de perna quebrada? Não. Eu vou adorar a Deus. Chega lá, começa a adorar. Oh, glória! Aleluia. Mas o irmão não entrou ali mancando? O que aconteceu? Irmãos, a fé só acontece naquele que acredita. Porque alguns entram, irmãos, paralíticos e saem curados. Porque alguns entram presos e saem libertos. Porque alguns entram com uma mentalidade e saem com outra. Porque a tua fé não está apenas no momento, porque ela já entrou acreditando na cura. Só foi um complemento da oração, irmãos. Quando Paulo e Silas, eles entraram presos? Não, eles entraram livres. Entenda isso. Há pessoas, irmãos, que estão livres, mas presas. Pessoas, irmãos, que estão aprisionadas num cárcere mental, num cárcere físico.
num cárcere estrutural, aonde parece que a pessoa para onde vai tem problema, aonde tem dificuldade, aonde, irmão, não consegue se libertar, irmãos. Enquanto Paulo e Silas cantavam e oravam, irmãos, a melhor coisa, quer ver uma coisa? Tem algumas pessoas, irmãos, agora esse eu não posso falar o nome não. Tem algumas, começa a contar as coisas para as pessoas, tem duas formas que você vai perceber das pessoas. Quando você começa assim, irmão, ou qualquer uma pessoa, fala assim, rapaz, eu fiz uma oração, é mesmo, rapaz, quando eu fiz uma oração, paralítico, é verdade, eu não vi não, aonde foi, quem foi? Começa a questionar, aonde foi, quem foi, como é que foi, a pergunta de exclamação assim, será que é verdade mesmo ou ele está contando abobrinha? Aí de repente chega o cara, eu estou vendo agora, depois daquela oração, realmente, aquela pessoa que tem um certo preconceito, entenda isso, mas tem outros irmãos que é assim, enquanto Paulo e Silas oravam, os outros presos escutavam. Nossa, que oração é essa? O que está acontecendo? Nossa, estou sentindo algo. De repente, eles começaram a escutar. Gente, eles estão lá orando, mas olha aqui, olha, está movendo aqui, está movendo ali. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Está tendo um terremoto aqui. Parece que as cadeias, parece que vai cair tudo. E de repente as cadeias, ele olha assim, peraí, ele começou a orar lá, a cadeia soltou aqui. Oh meu Deus, como é que maravilha é essa? Que oração é essa que liberta? Irmãos, a oração liberta. Pare de ficar aprisionado enquanto você já recebeu a oração da libertação. E há pessoas, irmãos, que entram e saem da igreja presos. Está na hora de você entender, uma vez que você recebe a oração, você é livre. Entenda isso, porque enquanto Paulo e Silas oravam, os outros presos escutavam. Mas espera aí, Deus libertou só Paulo e Silas? Deixa o texto. Diz que depois do terremoto, as portas, os cárceres se abriram. Todas as prisões, todas as portas, irmãos, eu sou livre. Não, você não está entendendo, irmão, vou repetir aqui, vou repetir para tu, vou repetir. De repente, Paulo e Silas começam a orar, e havia presos com ele, estavam Paulo e Silas, mas havia pessoas presas com ele, só que Paulo e Silas estavam orando, Paulo e Silas foram libertos, mas aqueles que estavam presos junto com eles também foram libertos, irmãos. Eu sou livre. Não, você não entendeu ainda, eu estou falando, eu sou livre. Cadê os livres? Uma lá entendeu, graças a Deus, a outra ali entendeu. Eu sou livre, irmãos. Se eu sou livre porque eu orei por você, então você também é livre, você é liberto. Agora você não pode mais ir para a tua casa com a mentalidade escravizada, você não pode voltar para a tua casa, pai, mas como é que eu vou fazer amanhã com esse problema, amanhã como é que eu vou fazer com isso? Pelo amor de Deus, irmãos, você não orou? Faz o que o salmista disse, Davi, fez a tua oração, esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Pronto, paciência. A paciência é uma virtude dada pela presença do Espírito, e quem ora recebe o Espírito, irmãos. Entenda isso, porque quando Paulo e Silas aqui estão orando, eu fico maravilhado, irmãos, porque quando Paulo e Silas estavam orando, é tão tremendo isso daqui, irmãos. É tão tremendo porque quando Paulo e Silas ele começa a orar, eu fico imaginando, os caras estavam feridos, humilhados, ultrajados, estavam preocupados com isso? Não.
O que mais as pessoas estão preocupadas na vida hoje? O que mais te preocupa na tua vida hoje, meu irmão, minha irmã? Você de casa, o que mais te preocupa na tua vida hoje? São os problemas comuns da vida. Mas Paulo e Silas tinham uma preocupação muito maior. O que Deus vai ser glorificado nisso? Como que Deus vai ser glorificado nisso? Como que Deus vai ser exaltado nessa situação? Ele não estava preocupado com ele, mas estava preocupado com o que as pessoas viriam, olhariam para eles através de Deus. Como Deus olhou para ele, então como que as pessoas olham? Aquele dali tem Deus na vida. Aquele dali tem Deus na vida dele. Porque humilhado, espancado, mesmo assim ainda continua orando ao Senhor, acreditando que o Senhor move. Por que eles foram orar na prisão? Para que uma pessoa está presa? Para que vai orar? Já está preso mesmo? Já espancou? Já está doendo? Não, irmãos. Você acha que você acha que a oração dele era para livrar? Não. A oração de agradecimento. Senhor, muito obrigado. Tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Obrigado por essas pancadas que eu tomei. Meu Deus, obrigado porque está doendo. A dor vai passar, mas o teu nome foi glorificado. Senhor, obrigado por essa situação tão difícil na minha vida, porque eu sei que eu vou contar testemunho. Senhor, agora está doendo, mas eu sei que depois, como diz o salmista, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, irmãos. Então o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quando a alegria vem pela manhã, irmãos, o que você faz? Você já orou a Deus, profetizou que o seu dia vai ser maravilhoso. Então agora você só aguarda e vive. Porque a tua ira só dura um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Irmãos, tem pessoas que acordam pela manhã, irmãos, tão feliz da vida, tão feliz, mas tem outros que acordam, irmãos, mas tem outros que acordam, que eu acho que se houvesse um espelho, ele ia falar assim, não acorda não, fica aí, não acorda não, não acorda não, não acorda não, fica dormindo, porque se você acordar, vai estragar o dia de alguém. Irmão, que tem pessoas, irmãos, que acordam mal e estragam o dia do outro também. Então aprenda a guardar, irmãos, a sua mente, aprenda a guardar a tua oração e espera no Senhor, porque se você está bem, quem está mal fica bem porque você está bem. Irmão, agora se você está mal, quem está bem, se for influenciado, fica mal também. Fica, irmão. Fica mal. Irmão, o Senhor diz claramente nessa noite, Deus quer te livrar desse cárcere mental. Bota o texto para mim. Quando ele diz, não, que eles estavam presos por dentro, foram levados para a prisão interior. 24, verso 24. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior. Cárcere interior. Você vai, você vem, você vai, você vem, mas ainda está preso. Pessoas entram, aliás, pessoas saem, pessoas entram, pessoas saem, pessoas entram, pessoas saem, pessoas entram, mas ainda está lançada num cárcere interior. E tem alguns ainda, que além de ter sido lançado num cárcere interior, irmãos, esses são os piores, que os seus pés estão presos, não conseguem se mover no caminho da verdade. Entenda isso, irmãos. A Bíblia nos ensina
Em João 14:6 diz: Jesus é o caminho, Jesus é a vida e Jesus é a verdade. Ninguém vai conseguir ir ao Pai senão por Ele. E tem pessoas, irmãos, que ainda, além de estar preso por dentro, ainda está com seus pés aprisionados, não consegue andar no caminho de Cristo. É difícil. Seguir Cristo é muito doloroso. Ir para a igreja é difícil. Ler a Bíblia é difícil. Eu compartilhei um vídeo no Coisa da Igreja hoje. A estratégia de Satanás. Você acha que Satanás tira você da igreja de uma vez? Tem alguns irmãos que dá uma porra, escancar a porta, ele tira de uma vez só. Mas tem outros não, que ele vai desanimando. A parede agora é branca. Antes era preta, eu gostava da parede preta. Eu gosto da parede branca, agora é branca. Eu queria preta, mas agora é branca, então eu não quero mais naquela igreja, eu vou na igreja da parede preta. Não, eu não quero a igreja de parede preta, eu quero a igreja da parede branca. Eu não quero pastor sem gravata, eu quero pastor de gravata. Eu quero pastor de cabelo grisalho. Não quero pastor de cabelinho pretinho. Irmão, o diabo vai sempre arrumar uma estratégia para tirar você da presença de Deus. Mas eu não saí da presença de Deus não, pastor. Eu não saí. Eu tenho fé. Fé sem obra é morta. E quem não está na presença, ele está morto. Entenda, se você não está na presença, você está morto. Um morto vivo, irmãos. Igual zumbi, crente zumbi. O que mais nós temos hoje no mundo é uma igreja que cresce de crente zumbi. Está na hora de você se livrar disso, irmãos. Deixar a vida que Deus lhe deu, projetada para você, ser liberto. Porque entenda uma coisa: preso no cárcere interior, preso pelos pés, uma das armaduras que Deus nos deu, segundo o que Paulo escreve aos Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, ele diz assim: eu tenho o escudo da fé, tenho a espada da palavra, tenho o capacete da salvação, tenho o cinto, que é a justiça de Deus, mas eu calço sempre, calça nos pés, irmãos, os pés que te leva para onde você quer ir, o evangelho da paz. O evangelho da paz, irmãos. Eu fico indignado, pensando, porque meu sapato não serve para todos, e calçando os pés na preparação do evangelho da paz. O número do sapato pode ser até igual. Eu posso tirar meu tênis aqui para quem calça 26,5 e te dar. Só que o tênis vai te levar para onde você quer ir. O evangelho te leva para onde Cristo quer ir, irmãos. Então quem tem paz com Deus, ele tem prazer de fazer as coisas do Senhor. Ele não vai arrumar desculpa, irmão, não vai arrumar problema nenhum para adorar o Senhor. Porque Paulo e Silas estavam livres, dentro da prisão livre. Eles estavam dentro da prisão, mas livre. Estava dentro da dificuldade, mas livre. Estava dentro do problema, mas livre. Estava com a dor, mas livre. Estava, irmãos, em situações difíceis, mas livre. Sabe o que Deus está falando? Não importa o seu problema, Deus quer te ver livre. Não importa a sua dificuldade, Deus quer te ver livre. Deus quer te ver livre, internamente e externamente. Por quê? Porque quando Paulo e Silas, as cadeias se quebram, e o que acontece com todos os presos? Foram libertos, mas faltava um que estava tomando conta dos presos. Entenda uma coisa: os presos foram libertos pela oração, mas tinha aquele que estava livre que precisava ser liberto também. Quem era que estava livre e precisava ser liberto? O carcereiro. Talvez você possa ser esse carcereiro, que pensa que tem a liberdade, mas está preso, que toma conta dos presos, mas está preso.
toma conta dos presos e está preso, irmão. Talvez nós olhamos a dificuldade do outro, às vezes os problemas dos outros, e nós, irmãos, queremos muitas vezes resolver o problema do mundo, qual nós não conseguiremos resolver. Às vezes nós queremos resolver o problema do outro, sem nem o nosso conseguir resolver, irmão. Às vezes você fica conduído em resolver um problema que nem o seu você conseguiu resolver. Aí, o que acontece? Você está preso, junto. Mas com Paulo e Silas não, o carcereiro estava tomando conta dos presos, mas estava preso. Aí quando Paulo e Silas ora, os presos são libertos, e aquele que estava livre, mas preso, também foi liberto. Por quê? Acordando o carcereiro e vendo as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se. Irmãos, quantas pessoas estão se matando hoje? Eu não estou falando se matar, irmãos, de pegar, eliminar a tua vida literalmente. Pessoas que estão morrendo espiritualmente, pessoas que estão morrendo emocionalmente, cuidando que os presos já tinham fugido. Vai, 28. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faça, irmão, eu quero fazer dessas palavras minhas. Dá para você parar de fazer mal para você mesmo? Dá para você um pouquinho parar de se prejudicar você mesmo? Cuidar um pouquinho daquilo que Deus te deu, da tua saúde, da tua vida, em todos os sentidos. Porque muitas vezes, irmãos, as pessoas fazem mal para ela mesma, com medo. O medo faz com que as pessoas fazem mal para ela, porque ele ia se matar. E Paulo está dizendo: não faça isso! Não vá por esse caminho que distancie você de Deus, irmãos. Não vá por lugar que tire você da presença de Deus com a falsa ilusão, entenda isso, de que você está no caminho certo. Não adianta, irmãos, você contar um testemunho ontem, que Deus moveu os céus e a terra, você ficou livre, mas amanhã você está preso em outra área. Liberdade é liberdade, porque todos nós estamos aqui, porque Cristo nos libertou. Eu e você estamos aqui porque Cristo nos libertou, irmão. E quem é livre, ele só se preocupa com uma coisa: adorar e servir ao Senhor. Você é livre para adorar e servir ao Senhor. Vamos nos colocar de pé, porque Deus, irmãos, não trouxe você aqui à toa. Deus trouxe aqui para quebrar as cadeias. Lembre-se disso. Quando você ora no meio da dor, Deus responde com libertação. É o que nós vamos fazer agora, orar. Nós vamos levantar um clamor de oração. Vamos orar, porque Deus vai libertar. E se você sentir no coração e quiser vir à frente para mim orar por você, ungir você com óleo, eu também vou orar por você. Se você precisa de uma cura física, emocional, espiritual, não importa. Se você acha que tem alguma área que precisa ser liberta, não importa. A oração liberta. Amém? Que Deus abençoe os irmãos de casa.